Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru Agrogestão. Hoje iremos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre agronegócio sustentável, que começamos há cerca de 2 meses com o vídeo Agronegócio e Sustentabilidade, vídeo 1. Esse é um assunto bastante polêmico, complexo e envolto por paixões, por vezes exageradas de ambos os lados. Mas certamente um assunto sobre o qual toda a sociedade precisa estar atenta e, em especial, todos os agentes do agronegócio. E como é um assunto complexo, extenso, nós vamos conversando a conta-gotas. Hoje nós conversaremos sobre descarbonização da agropecuária e como os produtores agropecuários poderão se beneficiar disso. Fiquem comigo até o final do vídeo e vocês verão como. Vamos lá! Primeiro vamos entender o contexto dessa discussão. Certamente vocês vêm acompanhando pela mídia várias matérias sobre aquecimento global, efeito estufa, etc. Países, instituições e empresas têm demonstrado preocupação com os impactos que a atividade econômica tem causado no meio ambiente e no clima em particular. Várias reuniões já foram realizadas para se discutir essa questão. A que marcou esse movimento foi a assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997, quando diversas nações se reuniram em Kyoto, no Japão, na terceira conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, para discutir o que poderia ser feito para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, GEE, na atmosfera. Nessa conferência, foram estabelecidas algumas metas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Mauro, mas o que isso tem a ver conosco, pequenos, médios ou grandes produtores? Tudo, absolutamente tudo. Esse é um assunto que impacta a humanidade como um todo e a todos vocês, produtores agropecuários em particular. Por isso é importante demais que estejam informados sobre isso. Vamos entender o que é o aquecimento global e como isso pode impactar diretamente as atividades que vocês desenvolvem e a vida na Terra. Embora a figura que vocês estão vendo aí na tela seja autoexplicativa, vou comentá-la, tentando ser o mais didático possível, para que todos compreendam o que vem a ser esse efeito estufa, como isso impacta a agropecuária, como vocês, produtores agropecuários, fazem parte disso, e mais ainda, como podem se beneficiar disso, até ganhando dinheiro. O Sol envia energia para a Terra na forma de calor. Parte da energia que chega é absorvida para garantir a vida na Terra, pois precisamos de um determinado nível de calor. Imagine só se não fosse esse calor que chega, não existiria vida, pois a Terra ficaria congelada. No entanto, parte da energia que chega é refletida voltando para a atmosfera. O que ocorre é que parte desse calor está sendo retido por alguns gases nas camadas mais baixas da atmosfera, causando uma elevação na temperatura média da Terra. Daí o nome efeito estufa. Para que serve uma estufa? Para manter o calor em seu interior. E esses gases são os gases de efeito estufa. Nós podemos perceber isso de maneira muito clara. Não vou nem falar de minha querida cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde parece que existe um sol para cada habitante, principalmente nos meses de agosto a outubro. Eita calorzinho de queimar até o pensamento durante esse período. Aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço a todos vocês aí de Imperatriz, em especial a todos os meus familiares e amigos. Mas vocês aí que moram em locais que antes eram bastante frios e que agora já não são mais tão frios assim, com certeza também têm notado essa alteração. Eu estou morando há 10 anos aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, e ouço muitas pessoas comentarem que os invernos de agora já não são mais tão frios como eram há uns 20 anos ou mais um pouco. Pois isso não é somente uma impressão. De fato, está ocorrendo uma elevação da temperatura média da Terra em função do efeito estufa. Tá, Mauro, mas você ainda não disse onde que eu, produtor rural, entro nessa discussão. Ok, vou passar a explicar isso agora. Os principais gases de efeito estufa são dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, dentre alguns outros. As atividades humanas, muito intensificadas a partir da Revolução Industrial,
séculos XVII e XVIII, geram inúmeras fontes de emissão de gases de efeito estufa, dentre elas a queima de combustíveis fósseis, desmatamentos, drenagem de pântanos, fertilizações nitrogenadas ineficientes, queimadas, preparo intensivo do solo, etc. E aí, conseguem perceber agora aonde que vocês entram nessa história? Pois então, a despeito da importância econômica e social do agronegócio, é indiscutível que essas atividades também trazem algumas consequências negativas ao meio ambiente. Então a solução é parar de produzir? Obviamente que não. Ainda mais se considerarmos que até 2050 teremos mais 2 bilhões de bocas no mundo para alimentar. A resposta a essa pergunta é utilizarmos soluções para mitigar, ou seja, reduzir ou até mesmo neutralizar o impacto negativo desses gases gerados pela atividade agropecuária. Mas, Mauro, como é que as atividades que eu desenvolvo geram esses gases e como eu posso fazer para mitigar esses efeitos? Vamos lá. O elemento carbono está presente em praticamente todos os seres vivos e constitui o elemento básico da química orgânica. Aproximadamente metade do peso seco de um vegetal adulto é constituído do carbono proveniente do dióxido de carbono capturado da atmosfera por meio do processo de fotossíntese. Os gases de efeito estufa que já citei, dióxido de carbono e metano, são compostos de carbono. Carbono esse que é encontrado nas folhas dos vegetais, na matéria orgânica do solo, no combustível que utilizamos para o funcionamento das máquinas agrícolas, nas cascas das árvores, nas folhas da soja, nas frutas, nos gases expelidos pelos bovinos resultantes do processo de digestão, enfim. Então, o que precisamos fazer é minimizar ou neutralizar o carbono que é emitido pelas nossas atividades produtivas. Daí o nome descarbonização da agropecuária, ou seja, eliminar ou minimizar os impactos do carbono no meio ambiente. Isso é simples? Não necessariamente. Mas é possível fazer? Com toda certeza. Vamos para alguns exemplos ilustrativos para isso. Quando você utiliza um adubo nitrogenado na sua lavoura, que pode ser a ureia ou o sulfato de amônia, dentre outros, por meio da reação química que sofre ao ser colocado no solo, é liberado o gás óxido nitroso, que é um dos gases de efeito estufa com enorme potencial de efeito estufa, de esquentar o ambiente. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse gás tem um potencial de aquecimento 310 vezes maior do que o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa, dada a quantidade que é gerada como resultado das atividades humanas. Então, quando você utiliza mal o adubo nitrogenado por um manejo inadequado ou por utilizá-lo em excesso, você está contribuindo com o efeito estufa. Para esse exemplo em particular, uma possível solução seria você utilizar a quantidade correta determinada a partir do resultado de uma amostra de solo. Outra solução muito eficiente seria utilizar biofertilizantes. A Embrapa já desenvolveu biofertilizante que promove a fixação biológica do nitrogênio do ar, tornando-o disponível às plantas por meio de bactérias. Olhem só o impacto positivo disso. Vocês podem fornecer o nitrogênio que as suas plantas necessitam sem liberar o óxido nitroso na atmosfera. E você, produtor de carne ou de leite bovino, você sabia que o seu gado produz metano durante a digestão? Quando os micro-organismos presentes no rumen dos animais fermentam os alimentos, liberando esses gases para a atmosfera por meio de arrotos e nas excreções? Pois é. E como já vimos, o metano é um dos gases de efeito estufa. Com relação a esse gás, na COP26, que ocorreu no Reino Unido em 2021, o Brasil foi um dos mais de 100 signatários do Pacto Global do Metano, cujo objetivo é reduzir as emissões mundiais desse gás em 30% até 2030. Vão vendo aí a importância do que estamos discutindo. Mauro, o que eu posso fazer para que meu gado não produza metano? Na verdade, nada. Mas para esse desafio existem algumas possibilidades. Dentre elas, podemos citar a utilização de suplementos e aditivos que reduzem a emissão do metano durante a ruminação, criar animais com maior potencial genético para a produção de carne, com menor ciclo para chegar ao abate, e ainda utilizar um sistema de produção desenvolvido pela Embrapa, que está em ampla expansão no país, que é o sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Florestas.
Com essa tecnologia é possível melhorar a qualidade das pastagens, com consequente melhor nutrição dos animais, que, por fim, resultam em maior produtividade e retorno financeiro para a atividade. Mas não para por aí. Adotando o ILPF, ainda é possível realizar o sequestro de carbono e ter uma receita com créditos de carbono. Sequestro de carbono é um processo natural que consiste na remoção do dióxido de carbono da atmosfera e na sua transformação em oxigênio. Bem, mas como disse no início, esse assunto é complexo e muito amplo. Por hoje vou parando por aqui. Nos próximos vídeos explicaremos com mais detalhes como pode fazer dinheiro com essas práticas conservacionistas. Conversaremos sobre créditos de carbono, pagamentos por serviços ambientais, CPR verde e outras formas de se beneficiar com o desenvolvimento de uma atividade agropecuária mais sustentável. Não deixe de assistir os outros vídeos também. E se gostou desse, não deixe de dar aí o seu gostei, comentar e compartilhar. Isso não é bobeira. Cada vez que você curte, comenta e compartilha, o YouTube vai entender que o vídeo traz conteúdo relevante e vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. Assim nós estaremos atingindo o objetivo do canal, que é principalmente ser um ambiente de troca de conhecimentos, de experiências, para promover melhorias nos sistemas produtivos, viabilizar os negócios de vocês e contribuir para o dinamismo da economia do país. Tudo isso de forma sustentável. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.